Bom dia, turma. O assunto que vamos dar hoje é componentes da natureza, da matéria de geografia. Tá? Então, a natureza é formada por diversos componentes, como a luz e o calor do sol, a vegetação, a água, o ar e os seres vivos. Então, recursos naturais são os componentes da natureza que, de forma direta ou indireta, são extraídos. Extraídos quer dizer que a gente tira da natureza, transformados e utilizados pelos seres humanos em seu benefício, buscando tanto sobrevivência quanto conforto. Então, recursos naturais é tudo aquilo que a gente pode tirar da natureza para o nosso uso, o nosso consumo. Tá? É aquela fruta que a gente pode pegar na natureza, é a água que a gente pode utilizar da natureza. Tá? São as árvores que a gente pode utilizar para construir móveis. Então, quando fala transformar, é porque a gente pegou a árvore e transformou em um móvel. Então, recursos naturais são todos os componentes, tudo que a gente pode tirar, extrair da natureza. Tá bom? Então, os recursos naturais podem ser renováveis ou não renováveis. Então, a gente vai ver quais são os recursos renováveis. Alguns recursos renováveis são mais facilmente encontrados e constantemente renovados pela própria natureza. Então, como assim? Um recurso renovável, ele vai ser sempre encontrado na natureza, como o ar e a água. E um recurso não renovável, recursos não renováveis, são encontrados apenas em alguns lugares do planeta. E uma vez esgotados, não serão renovados. Como assim? Tipo o carvão e o petróleo. O petróleo a gente utiliza para fazer gasolina e outras coisas. Então, eles precisam cavar buracos fundos para encontrar petróleo. Se ele retirar o petróleo todo daquele local, não vai encontrar mais petróleo ali. Ele vai ter que partir para outro lugar, procurar petróleo em outro local. Às vezes eles encontram até no meio do oceano, como você consegue ver aí uma imagem, tá na água. Eles construíram uma plataforma para retirar o petróleo que está lá dentro, bem lá no fundo do mar, tá? E aí eles cavam e retiram. Quando eles conseguirem tirar todo o petróleo daquele lugar, não vai ter mais ali. Aí eles vão ter que sair de lá para procurar em outro local, tá? Então, carvão, petróleo, as pedras preciosas que a gente já viu, são recursos não renováveis. Tirou dali para ter de novo só daqui a milhares de anos ou então não terá mais, tá? Alguns recursos naturais, como a água e o ar, são indispensáveis à existência dos seres vivos. Apesar de ocupar a maior parte da superfície da Terra, grande parte da água existente pertence aos mares e oceanos e não é adequada para o consumo. Já a água doce disponível vem sendo cada vez mais desperdiçadas e poluídas. Por isso é necessário um maior cuidado na utilização desses recursos tão valiosos. Então, a água é fundamental tanto para nós seres humanos como para as plantas e para os outros animais. Sem a água, nós não resistiríamos. Tá? A gente pode acabar adoecendo e falecendo por falta de água. O corpo fica desidratado, os órgãos ficam desidratados e a gente fica doente e pode até morrer, tá? Então, a água é muito importante. Se a gente não molha a plantinha, acontece o que com ela? Ela acaba morrendo, tá? O ar, por sua vez, é um recurso natural composto por diferentes gases, sendo indispensáveis para a respiração dos seres vivos. Então, os animais, as plantas também utilizam o ar, tá? Então, por isso, quando fala seres vivos, está falando todo mundo. Então, nós, seres humanos, os animais e as plantas também necessitam do ar, tá? Mas, infelizmente, o que é que está acontecendo? As fábricas poluem, os ônibus, os carros poluem o ar. E essa poluição, ela vai afetar todos nós, porque tem algumas pessoas que acabam desenvolvendo problemas respiratórios devido à quantidade de poluentes que tem no ar, tá? Então, bora lá? Assim como existem as regras para a gente conviver bem socialmente, também existem regras para um bom convívio com a natureza, tá? Então, poluição, desmatamento, que é quando a gente sai cortando as árvores todas, e desperdício, que é quando a gente não vai comer aquilo tudo, aquela comida toda, e acaba jogando fora,
Desperdício são práticas que devem ser evitadas, a gente não deve fazer, não deve poluir, não deve ir para a praia e jogar o lixo, deixar o lixo lá. A gente não pode sair cortando árvores, tá? Que é desmatamento, cortando, matando a natureza, vamos dizer assim. E nem desperdiçando. Eu não vou botar bastante comida no meu prato, sendo que eu não vou comer. Então, eu boto uma quantidade que eu sei que eu vou comer para não ter o que? Desperdício. Isso são práticas que a gente deve fazer. Desperdício, poluição e desmatamento são práticas que a gente não deve fazer com relação à natureza, tá bom? As práticas que a gente deve adotar seria reciclagem, a gente utilizar a garrafa de refrigerante, a gente vai reciclar, vai utilizar ela para construir um brinquedo, vai utilizar ela para guardar água na geladeira. Reflorestamento é a gente fazer o quê? Plantar novas plantas. Tá? Cortou aquelas árvores, vamos plantar novamente outras, nem que sejam de outras espécies. E consumo consciente é justamente o contrário do desperdício, é a gente consumir somente aquilo necessário. Tá? Consumo consciente pode ser para tudo, tanto para alimentação, como para as roupas, para os sapatos, para tudo que a gente tem. Eu não vou comprar 7, 6 sapatos, sabendo que eu só vou usar um por vez. Aquele sapato ficou ruim, eu compro outro e por aí eu vou indo. Eu não vou comprar vários e guardar tudo em casa e não utilizar. Ele vai ficar ruim e teve desperdício. Então, consumo consciente é eu comprar apenas o necessário, eu utilizar apenas o necessário. Eu não vou encher meu prato de comida sabendo que eu não vou aguentar comer aquilo tudo. Então, consumo consciente é o contrário do desperdício, tá? Então, práticas que devem ser evitadas: poluição, desmatamento e desperdício. Práticas que devem ser adotadas, práticas que eu preciso fazer para ter um bom convívio com a natureza: reciclagem, reflorestamento e consumo consciente, tá? Nosso comportamento com relação aos recursos naturais nos fará ter um futuro com mais ou com menos saúde, pois todas as alterações realizadas na natureza trazem consequência para os seres vivos e para o meio ambiente. Então, é preciso usar os recursos naturais com responsabilidade e inteligência. Eu não vou abrir a torneira do banheiro quando eu for escovar os dentes e deixar a água ir rolando, ali é um desperdício. O que é que eu tenho que fazer? Abro a torneira, molho a escova com a pasta, fecho a torneira e escovo os dentes. Isso é um consumo consciente, tá? Hoje a gente tem água, mas é capaz de amanhã não ter. Amanhã que eu digo é quando vocês estiverem maiores, tá? Se for ter filhos, os filhos precisam também ter água. Então, a gente vai consumir as coisas pensando sempre no amanhã. Isso é ter responsabilidade e ser inteligente. Nossa atividade é no livro de Geografia, nas páginas 18 e 19. Bom estudo!